Oiê! Hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre como controlar um pouquinho esse monstrinho com estratégias mais naturais, que dependem mais da gente, do nosso próprio estilo de vida. Então, esse vídeo é para você que sente que está ansioso na rotina e quer aprender a diminuir isso, mas de forma mais natural, sem depender só de medicação, né, com mais atitude, que a gente realmente pode também colocar em prática no nosso dia a dia. Porque a ansiedade, na maioria das vezes, ela é criada pelo nosso estilo de vida. Então, se a gente quer melhorar o nosso estilo de vida, a gente também precisa aprender, né, a viver de forma menos ansiosa, a colocar em prática coisas simples na nossa rotina e que mudam os nossos hábitos, né. Então a gente precisa pensar, nesses hábitos, no ritmo que a gente está vivendo, as escolhas que a gente está fazendo no dia a dia. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês são coisas que funcionam muito para mim. Não é uma fórmula, é só um caminho de inspiração para você. Apesar de ter muita ciência envolvida aqui no que eu vou falar, a ideia aqui é mais te inspirar, para você encontrar as suas próprias formas de cuidar da sua mente e do seu corpo na sua rotina, de forma que funcione para você na rotina que você tem. Então vamos para a dica um. Ó, gente, eu falo com bastante propriedade, tá? Porque olha só o nível de agitação que eu tenho. Então, reduzir, dica um, reduzir tempo de tela. Para mim, esse é o primeiro passo, porque quase sempre, quando eu percebo que estou numa fase bem ansiosa, é porque eu tô muito viciada em tela. Tô passando tempo demais no celular, e eu começo o dia, às vezes, já olhando o celular. Primeira coisa que eu faço, já acelera muito o nosso cérebro, né. Então, assim, a gente não começa o dia, de forma tão agitada, assim, porque piora. Então, eu começo o dia tentando não olhar o celular, primeira coisa que eu faço. E mesmo que tenha muito impulso, coisa de trabalho, às vezes não dá, mas tem muita coisa que a gente pode evitar, né. E aí eu acordo, tomo meu café da manhã sem olhar o celular, respiro um pouco, me observo, vejo como eu acordei no dia, e isso já muda totalmente a forma que a gente começa. Dica número 2 agora é diminuir ou tirar, que é o melhor até, o café um pouco. Gente, eu amo café, mas eu aprendi que para quem é ansioso, isso é ruim. E assim, tirar o café é difícil. Nos primeiros dias é bem difícil, nosso corpo inclusive às vezes dá dor de cabeça, acontece um monte de coisa, ele pede aquilo, né, a gente acaba ficando viciado na cafeína. Só que depois o corpo desacelera, o sono melhora, porque a gente vai entrando num ciclo com café que a gente nem percebe, mas você acorda, toma café, e aí para viver o dia, porque você tá cansada, acordou meio cansada. E aí durante o dia você toma algum café ou outro para poder te dar mais energia, e aí chega de noite, você tá com mais energia do que você precisava ali para fazer sua rotina do sono, né. E aí às vezes isso influencia no sono, quando você tá em pico de ansiedade, por exemplo, aí você não dorme direito, aí no dia seguinte você acorda cansada. Então assim, é um ciclo que precisa ser quebrado também, né. Então o que que eu faço, eu como uma super viciada em café, eu costumo trocar café pelo chá, porque pra mim não funciona o descafeinado, não gosto. Então eu tomo chá com leite, tipo chá inglês mesmo, sabe, faço chá de frutas vermelhas e aí misturo. E fica bem gostoso, porque é quentinho, é uma coisa muito gostosa e dá uma sensação de aconchego que o café sempre me dá, sabe. Só que sem me sentir acelerada. Então isso é ótimo, já de menos uma coisa para começar meu dia. Dica 3: criar um ritual leve de manhã para você. Depois do café da manhã, eu tento fazer alguma coisa que me traga mais presença, sabe, para eu começar o dia mais no presente do que pensando milhões de coisas, aquela coisa toda da ansiedade, né, que a gente já tá cansado de saber. Então, eu tento ler uma página de um livro, pelo menos, ou escrever um pouquinho, porque escrever me esvazia muito, eu consigo organizar minha cabeça, ou meditar, né. Não faço nada muito longo, porque eu não tenho tanto tempo assim. Mas é um momento para eu me conectar comigo de manhã, sabe, antes de começar o dia. É muito importante isso para quem tem ansiedade, porque isso te traz para você, para o seu corpo, para o momento presente. E às vezes você não tem muito tempo para fazer isso, ok, mas assim, 10 minutinhos, 15 minutinhos,
Eu lembro que teve uma época que eu precisava acordar muito cedo para ir para o trabalho, e aí eu acordava mais cedo, tipo, de propósito mesmo, só para ter esses 15 minutinhos para mim, e fazia muita diferença, porque senão você vive um dia atrás do outro, não dá a sensação que você tá vivendo um dia novo, né, e isso é muito negativo para quem tem ansiedade. Agora a dica 4: fazer atividade física. Gente, pode ser yoga, pode ser uma caminhada, pode ser um funcional, pode ser academia, o que for possível para você, o que é importante para você no momento. Mas é necessário movimentar o corpo, porque isso ajuda muito a gente a descarregar a energia, a desacelerar a energia, e a ansiedade é energia acumulada. E outra coisa também, termina a sua atividade física com relaxamento. Eu sempre faço isso. Eu fico um tempinho ali deitada, respirando, alongando um pouco, sentindo o corpo. Gente, às vezes 2 minutinhos, sério. Porque faz diferença, né? Até para quem trabalha muito com fortalecimento muscular, depois você fazer um alongamento e tal, está relaxando o músculo, está relaxando o corpo. Isso para quem tem ansiedade é um remédio natural poderosíssimo. Então, claro, o melhor é a gente se exercitar todo dia, ou então 5 vezes na semana. Mas a gente faz o que é possível também, entendeu? Não é tudo ou nada, né? Se você não pode se movimentar tanto assim, tantas vezes na semana, então faz o que dá, vai melhorar. Dica 5: faça as coisas com um pouco mais de calma. Às vezes a gente está tão acelerado que a gente faz tudo correndo. A gente lava a mão correndo, lava a louça correndo, escova os dentes correndo, come correndo, vendo tela, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, respondendo mensagem. E aí o que, que o seu corpo está entendendo? Ele está entendendo que isso é um sinal de alerta. Porque, meu Deus, tem muita coisa acontecendo aqui, né? Então, eu meio que me policio quando eu tô nessas fases bem ansiosas para fazer as coisas devagar. Respirar mais fundo na rotina, diminuir esse ritmo um pouco, prestar atenção no que eu tô fazendo. E, gente, isso parece simples e bobo, mas isso muda totalmente a nossa sensação interna. Por exemplo, uma coisa boba, mas às vezes você tá no transporte, voltando do trabalho, indo pra casa, enfim, e aí você tá ali na tela, fazendo, sabe? Então, se você não estiver dirigindo, óbvio, tenta ficar mais presente, olhar, sabe, o que tá acontecendo na sua volta. São pequenos esforços que fazem muita diferença. E agora a dica 6 é uma dica difícil: evitar tela antes de dormir. Tanto quanto pela manhã, na hora de acordar, na hora de dormir também é muito importante. 1 hora antes de deitar, é legal você desacelerar, sabe? Então tentar desligar mesmo o celular, tela, enfim, sabe? Eu gosto de ver sériezinha antes de dormir, então eu não consigo ser perfeita nisso, minha série é meu momento de relaxamento também, mas eu presto atenção pelo menos na série que eu tô vendo, se é uma série mais leve, que eu não tenho que ficar pensando muito, sabe? Usando muito a mufa pra entender aquela série, uma coisa mais de conforto. E aí, mesmo vendo série, às vezes eu tento pelo menos uns 20 minutinhos, assim, ler uma página antes de dormir, porque desacelera. Porque se você tá enchendo o seu cérebro de informação, como é que ele vai desligar assim de uma hora para outra, né? Então, é legal você fazer essa transição, nada de celular, se for possível, tirar também a televisão, fazer um chazinho, deixar as luzes mais baixas, sabe? Cuidar. Para quem tem insônia por causa da ansiedade, isso é extremamente importante. Eu nem sempre fico com a insônia, mas às vezes dá. Então, isso é uma dica muito valiosa e muito legal para você fazer. Dica 7: beba água, porque faz muita diferença, mas eu não vou me alongar nisso, porque todo mundo sabe. Então, dica 8: faça terapia. Essa é uma das partes mais importantes, gente, porque tudo isso que eu tô falando para vocês ajuda muito a lidar com as consequências da ansiedade. Mas e a causa dela? Né? Essa causa precisa ser entendida e para cada pessoa é de um jeito, tem um gatilho diferente. Então, a terapia é o lugar que a gente descobre o que está gerando essa ansiedade, quais são esses gatilhos, por quê, de onde eles vêm, quais são os ambientes. Talvez as relações que estejam trazendo muito alerta pra gente, porque não estejam saudáveis. E é com essa consciência que a gente consegue realmente agir na causa. Não tem como, né? A gente precisa entender mesmo a raiz do problema pra gente se curar dele. Então, no fim das contas, tudo isso que eu tô falando aqui é um processo.
não dá para ser perfeito, né, é para ser possível mesmo. E essas estratégias, ajudam a gente a ter um lugar para voltar quando a gente está muito ansioso, sabe. É um caminho, é uma disciplina, são coisas que a gente faz na rotina que volta a gente para o equilíbrio. Testem para vocês verem. E se você conseguir aplicar pelo menos alguma dessas coisinhas, você já vai sentir a diferença, porque quando o nosso corpo entende que tá seguro, que tá tudo bem, a nossa mente naturalmente começa a se acalmar. Então vale a pena, sabe, trazer, porque ficar dependente só de remédio também, poxa, eu acho que não é tão inteligente assim, sabe. Então é isso, espero que vocês curtam, que vocês encontrem aí o caminho de vocês, entendam que a ansiedade também é um processo que a gente precisa entender para se curar e para se equilibrar. E é isso, contem comigo por aqui. Um beijo.